Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Entre Linhas e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema extremamente importante, que é sobre a importância da saúde financeira para a nossa saúde emocional. E para isso, nós temos um convidado muito especial, ele que é assessor de investimentos na EQI Financeira, que também é meu irmão, é o Darlin Agazzi. Darlin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dia, pelo convite. O pessoal aí, o grupo do Canal Ideal. Eu quero dizer que para mim é um prazer imenso estar podendo participar aqui desse podcast, né, do Entre Linhas. E vamos lá, acho que vai ser um bate-papo aí bem bacana. Vai, com certeza. Até porque, Darlin, é um assunto que todo mundo precisa saber. Inclusive, nas nossas conversas, a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a importância de falarmos sobre a vida financeira desde lá de trás, sobre a gente trazer esse olhar especial para a vida financeira. Porque a gente vai, trabalha, gasta, consome, trabalha e gasta, consome, mas muitas vezes as pessoas não fazem a relação do dinheiro com a saúde mental e sem perceber, casamento que dá errado, pai e filho que brigam, irmãos, famílias, enfim, tudo por uma questão de eu não estou olhando para a saúde financeira e, consequentemente, isso está prejudicando a minha saúde mental, né? Então, Darlin, de acordo com, enfim, tu que é especialista na área financeira, na área de investimentos, né, que ajuda pessoas não somente a guardar, mas a ganhar dinheiro, né, através desse cuidado com o dinheiro. Traz um pouquinho pra gente como que é o teu dia a dia com relação à questão das finanças, dos investimentos ali no teu trabalho. Hoje, então, assim, resumindo um pouco sobre o meu trabalho, né, eu atendo uma carteira de clientes e eu ajudo eles aí no dia a dia com a questão dos investimentos, aonde investir, como fazer as alocações. E uma coisa que eu vejo, é que no Brasil, a gente tem um déficit muito grande nessa questão de educação financeira. E isso acaba comprometendo todas as áreas da tua vida. Porque se você está preocupado com o salário do mês, como que você vai dar o giro, isso acaba impactando diretamente no teu nível de estresse, na tua ansiedade, na tua preocupação aí com o dia a dia. Então isso tem uma relação direta, né? E no Brasil, infelizmente, a gente tem um déficit muito grande nessa área. Até eu faço uma indagação, né? Aonde que você aprendeu sobre finanças, sobre dinheiro? Na escola, hoje até está começando a ter algumas escolas que falam sobre isso, mas na grande maioria não. Uhum. A gente cresce e a gente aprende sobre assuntos importantes, português, matemática, história, geografia, enfim, coisas que são importantes, né, para o nosso dia a dia, mas uma coisa que a gente usa todo santo dia, que é dinheiro, que é compra, venda, isso acaba que a gente não aprende na escola. E nas famílias também, são poucas as famílias hoje no Brasil onde a criança ela acaba tendo algum tipo de dica, de influência. Dificilmente você vai ver, né, nas famílias, infelizmente, o pai pegando, não, senta aqui que a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre finanças. Isso é uma coisa que na grande realidade, infelizmente, ela não acontece. E acaba aí comprometendo toda a vida depois da pessoa nesse sentido, né? Exatamente. E pegando um pouco desse gancho, né, Darlin, sobre a questão lá da infância, né? Porque se a gente já vem com uma estrutura organizada nesse sentido do lidar com o dinheiro, sem sombra de dúvida, a gente vai trazer isso para nossa vida adulta com muito mais facilidade. E isso vai fazer com que a gente tenha mais equilíbrio. Me conta um pouquinho como é que foi na infância a tua relação com o dinheiro. Como que foi? Assim, para ti? Essa é uma questão assim bem legal de comentar, porque, né, a gente cresceu junto, então no início da nossa infância, nossos pais eram casados, enfim, e a gente tinha uma condição de vida legal, assim, boa, né? Conseguia usufruir de algumas coisas e tudo mais. E chegou um tempo, né, que houve a separação aí, e a gente acabou mudando, né, de cidade. A nossa mãe, uma grande guerreira, nossa, eu sinto muito orgulho de falar sobre isso, porque ela se mudou sozinha com 3 filhos pequenos e muita gente julgava, né, pô, o que vai ser
dessas crianças, enfim. E hoje a gente conseguiu crescer, assim, pelo menos nessa parte, muito bem, né? Todos, diria, encaminhados, vamos pensar assim, né? E a nossa mãe, ela, na época da separação, né? Ela saiu aí com, acho que uma casa, um terreno, um negocinho ali, um dinheirinho no banco, mas pouca coisa, assim, eu diria, né? E ela, cara, trabalhando duro, guardando, marcando no papel os gastos, economizando, ela conseguiu criar os 3 filhos e nos trazer, assim, essa educação, mesmo que ela não tivesse educação financeira de fato, mas na prática ela soube fazer isso muito bem. E hoje ela tem um apartamento, tem uma casinha, um terreninho dela, tem um dinheirinho no banco, então ela conseguiu, digamos assim, ser uma pessoa de sucesso, né? Nesse sentido. Acho que foi bem importante para a nossa formação, tudo isso. Eu lembro muito bem, assim, da mãe pegando, sentando a gente com um caderninho ali e colocando as entradas, né? As entradas ali e as saídas, né? E ó, esse mês tá apertado, esse mês não dá para gastar nada fora do normal, então não me peçam nada. Então, assim, o bom da gente ter realmente lá atrás aprendido sobre isso, eu acredito que hoje traz para nós essa facilidade, eu diria assim, no sentido de eu não posso comprar esse calçado nesse valor e tá tudo bem. Eu não tenho essa necessidade de precisar o tempo todo estar. Eu tenho essa relação, você tem essa relação com o dinheiro, minha irmã tem essa relação com o dinheiro. Por quê? Porque a gente aprendeu isso com a mãe, né? Perfeito. Ela sempre ensinou. E a nossa transição de estar num ambiente onde nós tínhamos tudo, porque nossos pais eram casados, a gente ajudava o pai na empresa, né? Por mais que a gente ganhava todas as coisas ali, mas a gente sempre ajudou. Então, desde pequenininhos, né? O pai fazia a gente ajudar. Sempre, sempre, sempre. Meu irmão novinho, eu, minha irmã. Então, eu acredito que o fato a gente ganhava coisas, mas a gente também fazia por merecer. Porque a gente trabalhava junto ali, né? Por mais que fossem coisas pequenas, a gente já veio crescendo com isso. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, de trazer, né? E a nossa mãe, sem sombra de dúvida, o fato dela ter sido rígida na relação dela com o dinheiro, trouxe eu diria assim, que uma posição de tranquilidade, né? Ela nunca teve aquela coisa toda de eu preciso viver em prol ao dinheiro, mas ao mesmo tempo ela nunca teve também o outro extremo, que vamos consumir até que tem, não. Né? Então, quanto que isso é importante. Perfeito. E pensando nisso, Darlin, eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho agora da tua parte mais técnica mesmo, né, do teu trabalho e da tua consultoria com os teus clientes, e até para as pessoas que nos assistem. Tá bom, eu me identifiquei aqui, eu tenho problema com o dinheiro, eu não consigo guardar. Como que eu posso equilibrar os meus gastos entre lazer sem prejudicar o orçamento? Isso é uma questão, assim, não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo, né? Mas começa buscando conhecimento sobre a área financeira. Mas, assim, um ponto principal, né, que a gente vai pensar, começa cortando dívidas. Se você tem alguma dívida ali que está impactando no teu orçamento, cara, aperta um pouquinho mais ali no mês, economiza um pouco mais, deixa de fazer uma viagem, alguma coisa que você queria fazer para organizar isso. Começa por aí. Depois você já começa, a partir de quando você zerou as tuas dívidas, vamos pensar assim, não, agora está começando a sobrar um pouquinho. Você não tem que pensar nessa forma de gastar, digamos assim, guardar o que sobra. Você tem que pensar em guardar e depois viver com o que sobra. Então, por exemplo, 70%, 80% do teu orçamento, do que você tem de renda no mês, você vai utilizar isso para a tua vida. Às vezes um aluguel, cartão de crédito, uma viagem, enfim, as coisas básicas que a gente consome. Mas antes disso, você tem que programar uma parte da tua renda
já para o teu objetivo lá de futuro. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero construir um capital aí para viver de renda, enfim, cada pessoa vai ter um objetivo diferente, mas você vai ter que ter essa disciplina ao longo da tua vida de separar uma parte do que você ganha para cumprir com esse objetivo lá na frente, né? E assim, nunca viver na corda bamba, né? Gastando, digamos assim, 100% do que eu ganho eu vou gastar já no mês seguinte. Não, aí você fica meio que preso ali nessa situação. Se tiver algum probleminha, alguma coisa assim um pouco mais fora da curva, né, alguma doença, alguma questão de saúde, enfim, algo que impacte mais ali no teu orçamento, você já vai se ver com um problema, e aí a gente começa a ir de volta para a questão psicológica, né, que isso já começa a afetar a tua saúde mental, a tua preocupação, enfim, né, aí a gente volta para esse ponto. E agora olhando muito para a relação do dinheiro com o viés mais emocional, quando a gente pensa na questão do equilíbrio entre lazer, consumo e os gastos de fato, né, que a gente tem, que são as nossas contas, a gente traz muita ideia do quanto que eu preciso me colocar na posição de consumir igual ao outro, né? Então a gente vem muito também para esse lado hoje da relação com o dinheiro. E eu acredito aqui que ter a humildade, a simplicidade de vida, no sentido de que eu sempre falo que a humildade é você ser reconhecido pelo seu caráter real, né? Não é você querer se diminuir para caber ou, enfim, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o reconhecimento do meu atual momento de vida. Hoje eu não posso adquirir tal coisa. Tá tudo bem, eu tenho que ter esse entendimento de que se a minha amiga, o meu amigo, o meu parente, hoje ele pode fazer o consumo daquilo e eu não, tá tudo certo. Esse entendimento ele precisa acontecer, porque do contrário, isso que você trouxe, da importância do equilíbrio entre os gastos com lazer e consumo e os demais gastos que são os necessários, ele não vai acontecer, né? Então, assim, traz um pouquinho pra gente como é que você vê o perfil, por exemplo, dos teus clientes que são esses clientes que conseguiram chegar num momento da vida, num ponto da vida de guardar dinheiro, alguns até de viver de renda, enfim. Porque as pessoas pensam muitas vezes que são pessoas, que essas pessoas que hoje conseguiram um grande capital, é porque elas já ganharam, elas já herdaram, ou elas fizeram algo enfim, né? Algo de muito errado para conseguir ganhar dinheiro fácil. E não é assim. Na verdade, tu deve ter vários exemplos de pessoas que começaram do zero e que hoje têm um patrimônio. Com certeza, Ed. Eu atendo assim vários tipos de clientes, né? Empresário, fazendeiro, diretor de empresa, médico, advogado, enfim, vários tipos de clientes e assim, cada um tem um perfil diferente de lidar com o dinheiro. Não tem uma fórmula mágica, né, quanto a isso. Mas o que eu vejo assim que eles têm em comum é meio que uma preocupação em relação a isso, no sentido de não esbanjar. Todos eles continuam sendo humildes, apesar da capacidade que eles têm, né, na grande maioria, e eles não têm a necessidade de ostentar, de provar alguma coisa para os outros. Então, pô, eu brinco, tem cliente meu que o cara tem muito patrimônio, mas se tu vê ele na rua, pense que ele é, né, uma pessoa assim comum, né? Então, isso é a forma de ele viver, né? Ele não precisa estar todo dia ali tentando provar alguma coisa para alguém. E, na verdade, essa é a forma mais fácil de você ficar pobre. Se você tentar provar ser alguma coisa que não é, você vai dar um passo maior do que a perna e isso só vai te levar para trás, né? Você vai acabar gastando teu dinheiro comprando passivos ao invés de comprar e investir em ativos, e isso é ao contrário do que esses clientes, então, eles fazem ao longo da vida, né? E hoje, assim, o que eu vejo? Que apesar deles terem chegado num patamar já muito bom, assim, na questão financeira, de patrimônio aí da vida,
eles não deixam de se preocupar com isso. Eles continuam olhando para isso e, pô, será que o meu dinheiro está rendendo bem? Será que o meu imóvel está com um aluguel legal? Então, isso é uma coisa que é digamos, um conhecimento, uma prática que eles adquirem e que vão perpetuar isso ao longo da vida, né? E até falando assim no perfil desse cliente, eu não tenho esse dado preciso, mas assim, acho que a grande maioria dos meus clientes é na faixa de 50, 55, 60 anos, daí para mais. E por quê? Porque você construir capital, construir patrimônio, é uma coisa que leva tempo, não é da noite para o dia. São alguns casos esporádicos que acontece, né? O cara teve algum sucesso rápido ali, mas isso é a grande minoria. Então, um processo de construção de patrimônio, de fato, assim, ele vai levar tempo, né? Então, acho que é isso, essa questão de ter essa paciência, de ter esse planejamento, esse objetivo, pensando lá no longo prazo, lá na frente. E isso que tu trouxe agora é legal também, por quê? Porque a gente traz aqui em pauta a ideia do imediatismo, né? Então, assim, a gente não precisa entender e achar que a gente deve ter tudo agora, né? A gente precisa aprender a viver os nossos dias dentro do que a nossa capacidade financeira permite, sabendo que, ao mesmo tempo que eu estou vivendo hoje o que eu posso, eu também estou correndo atrás dos meus sonhos. E esse correr atrás dos sonhos, ele é muito individual. Tem pessoas que não têm a necessidade de criar um patrimônio. E tem pessoas que têm. E tá tudo bem também. A geração de agora, a geração que tá vindo agora, os adolescentes e adultos jovens, eles têm uma relação com o dinheiro na ideia de patrimônio diferente da geração dos nossos pais, por exemplo. Os nossos pais, eles precisavam ter a ideia da casa própria, do carro próprio e de um imóvel extra para aluguel. A geração que está vindo agora, tu já pode perceber, eles não têm mais essa mesma visão, né? Eles já querem aproveitar um pouco mais, né? No sentido da viagem, do conhecimento e isso tudo. E qual que é o certo e qual que é errado, eu sempre digo que as escolhas, elas são muito pessoais e singulares, desde que a gente aprenda a ter uma relação saudável com o dinheiro, pensando em quê? Em equilíbrio mental, né? Porque eu posso ter muito dinheiro e ainda assim ter problema financeiro, justamente por causa do excesso de consumo, por causa de tudo que eu preciso comprar e ter, e aí a gente pode se questionar, por que eu preciso comprar tanto, consumir tanto e ter tanto, né? E ao mesmo tempo, existem as famílias que vivem com muito pouco por mês, conseguem dar o giro, conseguem fazer e ainda, né, ter o seu momento de lazer. Por quê? Porque elas também estão fazendo algum tipo de relação com o dinheiro. E uma coisa que eu acho muito legal também é a ideia das fontes, né? Às vezes a gente tem uma fonte de renda, e aí eu gostaria que você também trouxesse se essa é uma realidade dentro do que você acompanha no que envolve as finanças. Às vezes a gente tem uma fonte de renda e a gente fica única e exclusivamente ali naquela fonte de renda. Quando, na verdade, quando jovens, que nós temos toda essa força de produção, nós poderemos ampliar oportunidades para agregar renda, né? Então, ao invés de nós reclamarmos que estamos ganhando pouco, ou isso, ou aquilo, e afundarmos a nossa mente nesse sentido, nós podemos também levantar soluções para isso. O que eu posso fazer para agregar renda, né? Será que eu não posso daqui a pouco ter uma segunda fonte de renda, né? Ou desenvolver algo no meu lugar que eu trabalho hoje mesmo, no sentido de me desenvolver? Quantos livros eu leio? Quanto eu me desenvolvo no sentido de estudos? Quanto eu estou correndo atrás para poder crescer, para ganhar uma promoção? Quanto que eu estou fazendo da minha parte para que a minha condição financeira melhore? Então, tudo que envolve a nossa vida financeira depende muito também da gente, né? E claro que as oportunidades, elas surgem, mas depende da nossa mente,
no sentido de abraçar do nosso esforço, no sentido de fazer dar certo a oportunidade que chegou, né? Como é que você vê essa relação? Não, acho que isso, assim, é extremamente importante, né? A questão de você não pensar somente em economizar, em você não, digamos assim, conseguir se virar com o que você ganha. Esse é o primeiro passo, ok? Mas aí você já começa, assim, com o objetivo de gastar mais tempo pensando em como ganhar mais. Não que você precise ganhar mais do que alguém, enfim, cada um vai ter o seu objetivo, né? Mas no sentido de, pô, se eu quero conquistar alguma coisa, se eu quero ir numa academia mais cara, se eu quero frequentar lugares mais caros, então você tem que pensar em como que você vai fazer para conseguir atingir isso, né? Então acho que esse é o principal ponto, gastar mais tempo pensando em como ganhar, gerar mais renda, assim, nesse caso. E até um ponto que você comentou, né? Eu acho legal, assim, exemplo de, vamos pegar um jogador de futebol, por exemplo. Ele é um cara que, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele ganha muito dinheiro em pouco tempo. E se ele não tiver um planejamento, uma educação, ele não tiver uma organização com isso, a gente vê muitos casos práticos de jogadores que depois que eles encerram a carreira, né, para de gerar renda, e aí o cara acaba tendo que morar de favor, ou então passando algum tipo de necessidade. E o que que é isso? Nada mais é do que falta de educação financeira na prática. O cara vivia muito bem enquanto gerava renda, conseguia usufruir de tudo que o salário ali, que a renda proporcionava, mas ao mesmo tempo ele não tinha digamos, a disciplina de você guardar uma parte do recurso, de investir, de comprar ativos, né? A gente fala muito em ativos e passivos, então o que seria um ativo? Você comprar um imóvel para alugar, que vai te gerar renda, que vai valorizar ao longo do tempo, você colocar o teu dinheiro numa aplicação que vai gerar juros, né? E aí esse juro vai trabalhando, o dinheiro vai trabalhando para você, enquanto o passivo é você, vou pegar o carro do ano, o mais caro aqui, e aí você aumenta o teu custo de PVA, você aumenta o teu custo de seguro, você aumenta a tua manutenção, enfim. E isso vai acabar te deixando, né, com mais gastos ao invés de gerar mais renda. Então acho que esse é um ponto bem, bem importante, assim, de a gente pensar, né? Muito bem, muito bacana essa nossa troca hoje. Eu sou muito grata, né, por ter você aqui. Quem me conhece sabe do quanto que eu te admiro, do quanto que eu tenho muito orgulho, assim, de falar sobre você, até mesmo pela tua própria experiência de vida, pela tua trajetória, pelo teu crescimento, né? Então, assim, muito obrigada pela nossa troca e por você trazer tanto conhecimento pra gente aqui hoje. Tá? Imagina, eu que agradeço. E você que nos acompanha, continue conosco para os próximos quadros, né, do nosso podcast Entre Linhas, e muito obrigada.